Fala pessoal, meu nome é Micaele. Vou mostrar para vocês como foi o nosso roteiro de 5 dias em Gramado. E no final vou contar a experiência em cada um deles e atribuir uma nota. Fica ligadinho nas dicas. Fiz um registrozinho rápido da pousada Bosquete, na qual ficamos hospedados. E aqui fiz um videozinho do café da manhã, das opções que tinham disponíveis, vários tipos de bolo, pães, queijo, presunto, iogurte, suco. E para o jantar da nossa primeira noite, escolhemos o RF Vision, que é o restaurante giratório. Esse é o hall de entrada do restaurante, enquanto você aguarda para ser chamado para o piso superior, onde servem o fondue. Iniciamos o segundo dia indo conhecer um dos pórticos que fica bem próximo da pousada. Aproveitamos a manhã do segundo dia para visitar o Lago Negro. Ficamos por volta de 2 horas por lá. Tava um dia chuvoso, bem próximo vende guarda-chuvas. Comprei um e deu para aproveitar o passeio. Não conseguimos fazer o pedalinho por conta da chuva. Tínhamos um tempo livre enquanto dava a hora do almoço, então resolvemos conhecer a Roda Canela. Custou R$80 para 2 pessoas, sendo meia entrada cada ingresso. E o tempo da roda gigante até fazer a volta completa dura em média 20 minutos. Tava muito frio dentro da cabine, o ar-condicionado deles é muito gelado. E junto que lá fora também já estava uma temperatura baixa. Então a gente não aguentou ficar sem luva lá dentro. Foi 20 minutos assim, sofrendo no frio. Por volta de 1 da tarde, fomos conhecer o Gafe Bombacha. Esse é o famoso costelão na vala. A gente reservou com antecedência pelo Prime Gourmet. Saímos do Gafe Bombacha e já fomos direto para o Alpine Park. Só fizemos o trenó, mas foi maravilhoso. Jean, devagar! Jean, vai devagar, cara! Meu Deus! O áudio vai ser censurado. Ai, Jesus! Jean, a foto. Ei, Jean! Meu Deus! Socorro, tô segurando! Jean, quem é Jean? Jean, socorro! Meu Deus, devagar, devagar! Eu chutei! Devagar!
Você já viu? Tannenbaum. Olha, ja, ach so. A uva, ela mais parece com uma vagem do que uma própria uva. Tem aquela tirinha e dentro tem a sementinha comestível. Eles abrem a sementinha e começam a comer, porque é extremamente adocicada a semente. Mas o principal delas é essa laranjeira, desse tamanho aí, vovozinha, centenária, já quase nem produz tantos frutos mais. E os que ele produzem não vai sobreviver ao... Vocês viram os meus amigos ursos? Não consigo encontrar. E são eles, os tão esperados piratas do Cara de Mal. Estejam preparados para hoje travar uma grande batalha, porque agora eu quero saber quem vai participar do jantar mais animado do Brasil. Solta o grito! Chegamos em Gramado por volta de meio-dia, pegamos o ônibus da Citral no aeroporto de Porto Alegre, descemos na rodoviária e a pé mesmo já fomos almoçar no Pouso Novo. Não consegui filmar, mas a nota que eu atribuo seria uma nota 9 de 10.
Não vou dar 10 porque pra mim as opções da sobremesa deixou a desejar um pouco. Mas assim, o ambiente espaçoso, atendimento bom, comida boa. Então essa é a minha nota, 9 de 10, por conta das sobremesas. A gente usou o Prime Gourmet, certo? Usamos o aplicativo lá na hora e tivemos o desconto. Em seguida fomos para a pousada, descansamos um pouco na parte da tarde porque estávamos cansados e a gente já tinha reservado o RF Vision, que é um restaurante giratório à noite, no turno das 6, no horário das 6. Chegamos lá, foi incrível a recepção, a parte do hall de entrada, como vocês viram, um ambiente muito bonito, fomos bem atendidos, bem recepcionados pelo garçom, um ambiente muito romântico. Para quem quer ir em casal é uma ótima escolha. Eu já tinha reservado pelo Laçador, então assim, a experiência foi surreal, nota 10 de 10 com certeza. O fundi é espetacular, não deixou nada a desejar. Muita comida, a gente até ficou com pena porque sobrou bastante coisa, a gente não conseguiu comer. Camarão, se eu não me engano, filé mignon, tinha o queijo suíço lá, no fundi doce tinham 3 tipos de doce. Sem comentários, só vão. A experiência foi incrível. Eles têm um espetáculo de neve, aconteceu por 2 vezes durante o tempo que a gente estava lá. Caso você queira pedir reposição também de alguns dos itens do fundi, você pode pedir, mas assim, veio tanta coisa que a gente não pediu mais nada. Segundo dia, tínhamos planejado ir para o Pé da Cascata, mas como estava chovendo, a gente teve que adiar para a quinta-feira. O segundo dia era na terça, e aí a gente acabou indo para o Lago Negro. Estava chovendo um pouco, mas assim, uma chuva fininha, que aí comprei um guarda-chuva lá e deu para fazer o passeio. Lá é lindo, ficamos por volta de 2 horas, não conseguimos fazer o pedalinho por conta da chuva, mas nota que eu daria seria 10 de 10. Saímos do Lago Negro, pegamos o Uber e fomos sentido Canela. Paramos no Paradouro da Floribal, entramos na loja de chocolate, comprei alguns chocolates. Em seguida fomos até a Roda Canela. Como a gente tinha marcado Garfo e Bombacha para ir, então a gente decidiu fazer a Roda Canela para passar um pouco tempo. Pagamos R$80 para 2 pessoas, meia entrada. A duração da roda para fazer a volta completa da roda gigante é 20 minutos, mas sendo bem sincera, não achei nada demais. Daria uma nota 7 de 10. Lá dentro da cabine é muito frio, já estava frio, e o ar-condicionado lá dentro é muito frio, a gente não conseguiu ficar sem luva e tava os dois lá se tremendo de frio. Não faria novamente, mas para conhecer é uma boa opção. Em seguida, por volta de 1 da tarde, fomos para o Garfo e Bombacha. A gente já tinha reservado também pelo Prime. Muitas opções de carne, de comida, o ambiente é bem espaçoso, não estava muito cheio. Tava tocando, tinha 2 caras lá tocando músicas gaúchas, mas o show mesmo são em dias específicos e, se eu não me engano, à noite. Minha nota para o Garfo e Bombacha também seria 9 de 10, porque as sobremesas, mais uma vez, deixou a desejar. Talvez eu esteja sendo um pouco crítica em relação às sobremesas, mas é porque eu sou a louca do doce. Então, assim, as sobremesas eram mais ou menos. Mas não tenho nada do que falar em relação ao atendimento, ao local, à carne, enfim. Lá não é espeto corrido, então você vai se servir, pode pegar quantas vezes quiser, certo? Mas tudo de muita qualidade. As comidas, as carnes de excelente qualidade. Decidimos, após o almoço, visitar o Open Park, conhecer o Open Park. Chegamos lá, tinha muita neblina. Decidimos fazer só o trenó, que é o mais conhecido. Eu particularmente não achei o parque grande, achei que fosse maior. Tivemos um pouco de dificuldade de Uber na volta, porque muitos não queriam aceitar. Ele é um pouco mais afastado, mas tudo certo. Fizemos o trenó e eu digo a vocês, só façam, a experiência foi maravilhosa. É muito, muito, muito bom, muita adrenalina, 10 de 10. Não fiz as outras atrações que tinha no parque, mas só em ter ido no trenó já valeu a pena. Após a ida ao Open Park, voltamos para a pousada, descansamos mais um pouquinho e a gente tinha reservado o Guedes para o jantar à noite, né? E era numa terça, então o espetáculo era mais 18. O local é puro luxo, perfeito, lindo para tirar fotos, para fazer vídeos. Porém,
O Fundi, se for comparar com o do RF Vision, é assim, incomparável. O do RF Vision é 1000 vezes melhor, mais opções, mais fartura, sabe? Apesar de o Guess também você poder pedir reposição de qualquer um dos itens, mas assim, se for comparar, 1000 vezes o do RF Vision. Em relação ao espetáculo, eu esperava mais. Foi bom, mas eu esperava mais. Minha nota seria um 9 de 10, porque não que o Fundi estivesse ruim, estava tudo muito bom. Mas como eu tive uma experiência boa na noite anterior, então comparando, o Fundi do RF Vision é bem melhor. E o espetáculo também eu achei que fosse mais. O terceiro dia reservamos a parte da manhã para conhecer Gramado, os principais pontos turísticos. Então fizemos tudo, conhecemos Rua Torta, a Igreja de São Pedro, Fonte do Amor Eterno, vimos os termômetros, cabine telefônica, Praça das Etnias, e inclusive comemos o famoso pão com linguiça, nota 10 de 10, gostamos. E como já era próximo da hora do almoço, na hora que a gente comeu o pão com linguiça, por volta de 11 horas, então não sentimos fome para almoçar. Então pulamos o almoço desse dia. Ficamos boa parte do tempo conhecendo o centro de Gramado, andando a pé, porque é tudo bem próximo. Então assim, amamos a experiência, foi muito bom. Voltamos para a pousada por volta das 2 da tarde, descansamos um pouco e fomos conhecer Canela. Inicialmente vimos a estação Campos Canela e tem algumas lojinhas lá dentro, alguns restaurantes. Demos uma voltinha por lá. Logo em frente tem a Associação Canelense dos Artesãos, mas só tinha uma lojinha aberta, a gente não chegou a ir lá, só vimos de longe mesmo. E fomos conhecer a Catedral de Pedra, né? Muito linda, as fotos ficaram perfeitas. E a dica que eu dou é, lá na frente ficam as pessoas que oferecem para tirar foto do seu celular. E aí eles falam que querem tirar as fotos sem compromisso, e caso você goste, se você quiser dar alguma quantidade, vocês ficam à vontade para dar. E aí um cara tirou nossas fotos, então eu recomendo que façam, porque as fotos ficaram perfeitas. Eles colocam você nas poses, diz como é que você fica, enfim, tira do seu celular. Eu gostei muito das fotos, então eu acabei dando R$20, enfim. E tava muito frio. Nesse dia tava fazendo 10 graus, mas a sensação térmica tava bem menos, porque é um vento bem gelado. E aí a gente não tava aguentando de frio. Mas aí ainda era final da tarde e a gente queria ver o acendimento das luzes. Então a gente foi para um restaurante lá perto, que é o Aqueci. Eu não sei pronunciar, mas acho que é Aqueci. E foi maravilhoso. Foi, apesar de Gramado, Canela tem fama de ser bem caro, mas esse restaurante a gente achou o atendimento rápido, bom, o local barato, bonito, tinha umas mantazinhas na cadeira aquecendo. E a gente deu uma isca, acho que custou R$61, estava na promoção, 2 chopps por 20, então foi um lugar acessível, bom atendimento, e que a gente ficou por lá por volta de 1 hora, enquanto tinha o acendimento das luzes da catedral, que era 6 horas, porque a gente queria ver novamente para tirar foto. E aí voltamos para a catedral, tiramos algumas fotos e retornamos para Gramado. A gente ia no Carne e Osso, mas nesse dia estava fechado, então a gente queria comer hambúrguer. Então fomos no Texas Gramado. Usamos o Prime, compra um e ganha outro. Porém, a nota que eu dou é 5 de 10. Sem condições. O hambúrguer veio frio, demorou bastante. E não é essas coisas todas, sabe? Que vocês, que hambúrguer bom. Não. Um hambúrguer bem mediano, mas a carne estava fria e demorou bastante. Então minha nota é 5 de 10. Esqueci de dar minha nota para o Aqueci em Canela, 10 de 10, com certeza. No quarto dia, na quinta-feira, fizemos o pé da cascata. E aí a dica que eu dou, chave de ouro. Se vocês agendarem o primeiro horário, das 8, cheguem pontualmente. A gente tinha remarcado, né, porque o passeio era na terça, mas acabou ficando para quinta. E aí o Uber atrasou um pouco, a gente chegou lá, era 8h08. E o carro tinha saído 8h02. Então, assim, o próximo passeio, o próximo horário que tinha vaga pra gente tentar reagendar era só o de 11h50, mas aí não ia dar tempo porque a gente hoje não lembra marcado, enfim. E aí o que aconteceu? Ficamos lá esperando pra ver se alguém do passeio das 8h30 ia faltar. Caso faltasse, o rapaz falou que daria pra encaixar a gente no passeio. Pra nossa sorte, adivinha, faltou um casal e conseguimos embarcar no carro das 8h30.
O ponto de partida é na casa da avó Ivone. Lá tem um carro que leva a gente até o pé da cascata e lá a gente faz uma trilha a pé. Estava bastante frio também nesse dia, a trilha estava bem tranquila e quando a gente chega lá no pé da cascata, minha gente, sem explicação, acho que foi o melhor passeio. Vou dar logo a nota para não esquecer, 10 de 10 com certeza. Só façam, um passeio indescritível. O balanço é muito bom, ele pergunta se é com emoção ou sem emoção. Foi com emoção e foi muito bom. Maravilhoso, maravilhoso, não tenho o que reclamar desse passeio. Recomendo demais. Saímos de lá do pé da cascata por volta de 11h30, 12 horas, não me lembro bem. Mas foi fácil achar Uber porque, coincidentemente, tinha Uber deixando o pessoal lá. E a gente acabou voltando com esse Uber. Fomos direto para o Snowland. Chegamos lá. O Snowland a gente já tinha reservado uma promoção que teve no Dia do Consumidor. Então, assim, foi muito bom. Acho que a gente pagou 120 e poucos reais para 2 pessoas. Estava ótimo o preço. Como não tínhamos almoçado, então a gente resolveu comer um petisco lá no Snowland e achamos o preço ok. Pedimos uma isca de frango e tomamos alguns chopps na parte superior, que são os restaurantes, enfim. Lá embaixo é onde você coloca as roupas e vai para a parte do gelo, onde a temperatura chega a -5. Eu vou ser bem sincera, vou dar a nota logo, daria um 8 de 10, porque, primeiro, não pode filmar quando desce nas boias, tem várias coisas lá que você não pode filmar, então fiquei triste, não deu pra filmar pra vocês. Não achei que tem muito o que fazer lá dentro. Tomei um cappuccino e achei muito ruim, não vale a pena. Achei super estimado, também é bom pra conhecer, é bom pra ir uma vez, mas com certeza eu não voltaria. À noite do quarto dia reservamos o Cara de Mal. Era o que eu tava com mais expectativa, porque a gente ama pizza. É muito bom a recepção, a parte da recepção, enquanto vocês ficam, a gente fica lá esperando pra eles levarem a gente até a mesa. Tem a interação dos piratas com a gente, o ambiente é muito bonito. O banheiro feminino é a coisa mais linda. As pizzas são ótimas. E aí, minha crítica, eu vou dar um 9 de 10 por 2 motivos. Primeiro, porque eu achei o tempo de passar as pizzas pouco. Lógico, passa várias opções e tudo mais, mas tinha muito sabor que a gente não comia. E aí eles dizem, fala o tempo, em tantos minutos estará encerrando o rodízio das pizzas salgadas, tipo em 30 minutos, em 15 minutos, sabe? E aí depois vem a parte doce, também é um curto período de tempo. Sim, comemos, ficamos satisfeitos, mas a gente comeria mais. Eles perguntam se vocês querem alguns sabores específicos, então a gente pediu uns 3 lá, porque a gente tava só recusando, porque vinham sabores que não agradavam a gente. Tem um show também, por isso que eu não vou dar 10 pro Cara de Mal, porque tem um espetáculo deles no final que, se fosse só a parte da interação e dos momentos de pausa, as dancinhas dos piratas e tudo mais, pra mim já tava ok. Mas no final, especificamente no dia que eu fui, se eu não me engano, de segunda a sexta, eles têm um teatro. E aí nos finais de semana são interações com músicas das antigas, enfim, eu acho que seria melhor. Mas aí não dou 10 de 10 por isso, porque achei esse teatro do final mais assim puxado para mim infantil. E a gente já tava doido para ir para casa e voltar para pousada, enfim. Mas eu voltaria novamente. Apesar de eu ter dado 9 de 10, eu voltaria novamente. E vale a pena conhecer. E para finalizar, no 5º dia, como a gente ia ficar até meio-dia por conta do horário do voo, tiramos amanhã para comprar lembrancinhas, vinhos, imãs. Tinha que ter o imã de geladeira, claro, né? E é isso. Conhecemos não. Passeamos novamente pelo centro de Gramado e compramos as lembrancinhas. O 5º dia, pela manhã, foi só para isso. E é isso, espero que tenham gostado do meu relato de Gramado e até a próxima viagem.